Muito bem, agora são 7 horas e 24 minutos em Campos. Estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também em nossa página no Face, no YouTube e no Instagram. Esse programa estará editado em podcast daqui a pouco, né? E também logo mais tem reprise na Plena TV. O oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015 e Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Hoje temos o prazer de receber aqui, né, o Christian, que é do marketing da Calil Sport Bike, Christian Guimarães, e o Afonso Celso, que é o organizador da prova ciclística de São Salvador, que acontecerá neste final de semana. E aí a gente vai falar sobre ciclismo. Tem aqui já participação dos ouvintes, tem também perguntas no grupo de WhatsApp. Deixa eu trazer só o bom dia dos dois e logo a seguir eu trago a primeira pergunta. Primeiro, o meu caro Afonso Celso, bom dia. Eu vou aqui pelo índice alfabético, aí fica mais fácil para a gente decidir. Obrigado, bom dia. Prazer sempre conversar com você. E bom dia também aos telespectadores da Plena TV. Obrigado, querido. Bom dia a todos. Bom dia, Christian, também. Obrigado, Christian. Bom dia, obrigado pela presença. Seja bem-vindo ao Folha no Ar. E a você eu vou encaixar a primeira pergunta aqui, que é justamente sobre esse tema do primeiro bloco. O crescimento do ciclismo na pandemia. O que aconteceu? Explica pra gente, você que é do marketing aí, da maior loja de bicicletas aqui da região, que é a Calil Sport Bike, e pode talvez traduzir isso aí em números, em explicação melhor pra gente. Bom dia, meu querido Christian, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio, bom dia, Afonso, bom dia a todos os ouvintes da rádio, né? Realmente o ciclismo ele cresceu muito, né? Não só na cidade, como no país, no mundo todo, porque com o avanço da pandemia, muitos locais de atividade física tiveram que ser fechados, né? Por conta da aglomeração, local fechado, as academias de ginástica, né? Os centros esportivos tiveram que ser fechados. E muitos praticantes de atividade física de diversas outras modalidades tiveram que buscar uma segunda alternativa. E, para isso, optaram pelo ciclismo, que é um esporte que é praticado ao ar livre, um esporte que ele não tem o contato físico, né, entre os participantes. Então, isso facilita muito, isso ajuda muito nas questões das restrições que estavam acontecendo por conta do Covid. Então, muitas pessoas foram praticar o ciclismo, não só o ciclismo de estrada, como também o ciclismo de mountain bike, né, que é feito aí nas trilhas. E Campos, em especial, é uma cidade que detém um grande número de locais para prática esportiva. Não só para o ciclismo, por ser uma cidade mais plana, isso facilita também para quem está começando o ciclismo de estrada, como também áreas como o Morro do Rato, ao entorno ali no Morro do Rato, umas trilhas para a Lagoa de Cima, locais que são propícios aí para a prática esportiva, não só para quem já pratica o esporte há bastante tempo, com níveis de dificuldade, né, como também para quem está começando. Então foi realmente a faca e o queijo, né, para quem estava aí querendo praticar um esporte aí, em especial, um esporte diferente, teve aí o ciclismo como uma ótima opção nesse período de pandemia. Eu me lembro do tempo de infância, e hoje é bem diferente, muito diferente, então a gente está ficando velho, mas acho que o sonho de toda criança no Natal era ganhar uma bicicleta. Não sei se vocês... Acho que o Afonso aí que vai lembrar melhor também, né, Afonso? Lembra dessa... Deus, me lembro muito bem, com 8 anos de idade, eu faço aniversário dia 24 de dezembro, e com 8 anos de idade eu acordei de manhã, abri o olho, assim, tinha uma monareta roxa do lado da minha cama, foi uma felicidade tremenda. Eu não sabia andar de bicicleta, e ali eu fui aprendendo, e assim era.
Sim, era. Quando a gente era criança, ganhava uma bicicleta, assim, era a melhor coisa que uma criança poderia ganhar, realmente, era uma bicicleta. E hoje, hoje né, ainda mais, né? Hoje as crianças são loucas por bicicleta, justamente por isso aí que Christian está falando, né? Antigamente a gente andava de bicicleta por dentro da cidade, pelas ruas da cidade, ali a gente brincava. Hoje não, tem a prática esportiva aí pela cidade, aí, pelo campo, né? Digamos assim, né? As pessoas, por exemplo, em campo, saem para o Morro do Rato e outros locais mais ao ar livre, né? Praticando esporte. Esse esporte cresceu muito. Na pandemia, né? Como o Christian disse, o esporte evoluiu bastante. As pessoas migraram de outros esportes justamente para o ciclismo, né? Por estarem sem contato físico em áreas abertas. Então, cresceu demais, com certeza. Ô, Cristiano, chega a faltar bicicleta já na Calil? Chega a ter dificuldade de alguns modelos? Como é que é isso? E uma outra questão, quais são os modelos mais procurados, mais vendidos? Se são os com o custo menor, se são os com o benefício maior? Como é que é esse movimento? Nesse período de pandemia, realmente, até hoje, na verdade, nós estamos encontrando dificuldades para a revenda de alguns modelos, né, e algumas peças e acessórios. O período de pandemia foi um período no qual nós tivemos falta de muitos itens, né, muita matéria-prima para a fabricação de diversos produtos. E o aço para a fabricação da bike, o plástico também, nós tivemos bastante dificuldade nesse período de pandemia e realmente faltaram alguns produtos de diversos níveis, né, de ciclismo, desde os produtos mais básicos até mesmo os mais avançados, como componentes mais avançados, bicicletas mais avançadas. O setor mostra uma recuperação nessa reposição agora, né? Mas nós enfrentamos sim muitas dificuldades, principalmente que por conta da adesão de muitos novos praticantes do ciclismo, muitas bicicletas desses modelos mais iniciais, elas foram comercializadas. E eu acredito que o setor ele não estava preparado para uma demanda que foi, né, essa demanda da pandemia. Então, nós tivemos, sim, falta de produtos. Muitas pessoas, muitos iniciantes, eles passaram a consumir mais essas bicicletas que nível mais iniciante, intermediário, inclusive nós da Calil Sport Bike, nós tivemos que criar estratégias e aderir a novas marcas, né, de bicicletas no nosso hall de marcas aí para poder estar atendendo ao público. Graças a Deus, nesse período de pandemia, durante todo esse período, nós conseguimos, mesmo com as lojas fechadas, lojas físicas fechadas, nós conseguimos atender a demanda aqui na nossa cidade. Nós criamos estratégias como, por exemplo, aquisição de novas marcas, né, comercialização de novas marcas, modelos diferentes de bicicletas também, para que a gente possa... Comprei uma para minha esposa lá, tem um benefício, nossa, excelente. É uma das bicicletas de carbono mais baratas que tem no mercado, essa TYT em Calil Sport Bike. Comprei uma para minha esposa, ela está assim, satisfeitíssima. Inclusive, essa marca TYT é uma marca própria da Calil Sport Bike. Foi uma marca criada pela Calil Sport Bike. Nós montamos essa bicicleta. E hoje essa marca TYT, ela não só é responsável pela marca na bicicleta, como diversos produtos, como suspensão, acessórios como bolsa de cilim, bombas, né? Então, diversos produtos já carregam uma marca nossa, que é a TYT, que pertence à Calil Sport Bike, e nós distribuímos essas bicicletas para a população, para lojistas também, para que possa ser comercializado. Isso foi uma das estratégias que nós acabamos potencializando agora nesse período de pandemia, para que a gente consiga atender os nossos clientes, desde a linha mais básica, porque a TYT ela possui bicicletas mais básicas para iniciantes, como também da linha mais avançada, como o Afonso acabou de falar aí, né, que ele comprou para a esposa dele, uma bicicleta de fibra de carbono, que é uma tecnologia também que deixa o material mais leve, né, a bicicleta fica realmente uma qualidade superior, e
nós conseguimos atender toda a demanda, mesmo com essa falta de matéria-prima. E o bom é que o custo-benefício dela foi assim, maravilhoso em relação às outras, né? Sim, tanto material de origem quanto material de andando, não tem problema nenhum, nunca deu um defeito. Já está há meses que ela está andando com essa bicicleta, agora desde o começo da pandemia, e não tivemos problema nenhum. Então, a bicicleta está aprovada, excelente. Foi um excelente negócio que vocês fizeram. De retorno de pós-venda, é uma marca que nós temos o melhor grau de satisfação, né? Na pesquisa de pós-venda, é sempre uma marca que a gente tem tido muitos elogios, né, com relação à durabilidade, ao conforto. Então, isso é uma coisa que traz para a gente da Calil Sport Bike uma satisfação muito grande. Certo. Imagino. O Calil é muito caprichoso, sempre foi. Aliás, tenho até um débito aqui com o Calil, tem que... Estou em débito com ele, preciso passar para dar agora, mesmo que distante, mas dar um cumprimento ao Calil. O Calil é uma figuraça, né? E sempre empreendedor e à frente. Agora, o que você fala que é bicicleta para iniciante? Porque, rapaz, eu teve um tempo que eu pratiquei mais, agora eu tô mais voltado para negócio de corrida, né? Então, corrida de rua, só para manter mesmo a saúde. Mas por conta... No dia que não corre, fica nervoso, né? Fica nervoso. É o melhor remédio que tem o esporte, cara. Como que é impressionante isso. Agora, o que vocês falam aí que é bicicleta para iniciante? Porque no tempo que eu estava praticando ciclismo, com mais incidência, teve uma vez que eu fui à Lagoa de Cima, você faz esse zerão aqui, né? Pega por Santa Cruz, é passeio, né? Não é corrida, é passeio. A gente pegava aqui por Santa Cruz, saía em Lagoa de Cima e voltava. Pela Tapera, exatamente. Dava aí uns 50, quase 60 quilômetros. Rapaz, teve um dia que quebrou o pedal e aí você vê o tanto que você fica com raiva de ter economizado, comprado a bicicleta mais barata e ficou lá no meio do caminho sem pedal. A salvação é o tal do celular, né? Que aí sim, né? Liguei para a esposa socorreu. Agora, o que vocês falam que é bicicleta para iniciante, mas que não quebra esse pedal aí assim com duas conversas? Então, Cláudio, o ciclismo, como ele cresceu muito nos últimos anos, né, junto com esse crescimento também veio a modernização e a necessidade de adaptar o material à sua prática esportiva. Hoje em dia nós temos bicicletas com diversas linhas de montagem para atender aos diversos públicos com relação às suas expectativas, ao que vai fazer com a bicicleta. Então, quando a gente fala bicicleta de iniciante, nós queremos atender aquela demanda de pessoas que vão estar utilizando a bicicleta para um uso mais plano, né? Um espaço mais curto de distância percorrida, né? São aquelas pessoas que vão utilizar a bicicleta mais no asfalto, ou até mesmo utilizar a bicicleta para o dia a dia, que muitas pessoas estão optando pelo uso da bike no transporte para a faculdade, para a escola, para o trabalho, nesse uso diário. Então, essas pessoas podem, por exemplo, optar por uma bicicleta que é uma bicicleta mais da linha de entrada, porque não vai exigir tanto da bicicleta por muito tempo. Agora, quando a gente já fala uma bicicleta para um nível mais intermediário, nós já estamos nos referindo àquelas pessoas que estão começando a prática esportiva, aquelas pessoas que já vão utilizar a bicicleta para um pedal de uma distância um pouco maior, como você mencionou aí, esse percurso, né, no qual ele vai até a Lagoa de Cima, saindo aqui por Santa Cruz e retornando pela Tapera, já é um percurso um pouco mais longo. A bicicleta vai estar em uso contínuo durante mais tempo. Então, há necessidade de um material mais resistente, há necessidade, talvez, de uma tecnologia maior na bicicleta, uma quantidade de marchas maior, por exemplo, um freio hidráulico, por exemplo. Então, tudo isso são componentes que acabam agregando valor à bicicleta porque te atende em diferentes níveis. E existem também aquelas bicicletas mais avançadas. Nesse caso, já são as bicicletas direcionadas para pessoas que praticam esporte, né? Então, a gente tem aí
bicicletas de fibra de carbono, como mencionamos mais cedo, bicicletas com tecnologias atualizadas de transmissão. Hoje nós podemos já falar sobre transmissões que acontecem sem fio, sem o auxílio do cabo de aço, que são transmissões por Bluetooth, são as transmissões eletrônicas, né, que a gente diz. Inclusive a Kalil Sport Bike já comercializa essas bicicletas. Nós temos hoje uma bicicleta de speed em nossa loja que ela troca a marcha com esse sistema eletrônico, ou seja, não é mais com cabo de aço como nós sempre encontramos nas bikes. Então, tudo isso é tecnologia de inovação, isso tudo facilita a vida do ciclista, né? Isso tudo facilita a vida prática do esporte e traz para esse meio aí cada vez mais competição, cada vez mais avanços, né? Para facilitar aí a prática do esporte. Meu caro Afonso, você correria com a bicicleta com troca de marcha digital assim, Bluetooth? Você confiaria? Com certeza, né? Com certeza. Essa aí é a tecnologia da Fórmula 1, né? Inclusive que trouxeram para as bicicletas, né? E a passagem de marcha é muito mais rápida do que com cabo. Então, dentro da competição, qualquer fração de segundo te beneficia. Então, existe isso aí. Existe a desvantagem, né, do atleta que usa esse tipo de tecnologia para aquele que usa o cabo, né? Digamos assim, eu, por exemplo, aqui em Campos, né, como já venci a prova ciclística de São Salvador 6 vezes, né, e muitas vezes até por décimo e centésimo de segundo já ganhei provas aqui, e que, com certeza, se o meu concorrente tivesse uma tecnologia dessa, eu poderia muito bem ter perdido essa corrida. Então, com certeza faz uma grande diferença, né? Quem puder ter esse equipamento, adquirir esse equipamento, é muito bom que adquira, né? O atleta de ponta, né, que precisa daquele momento, precisa daquela precisão, tem que ter aquela precisão para poder, né, realizar com perfeição a sua competição. Então, é muito bem aceitável, está sendo muito, muito aceito esse tipo de equipamento no meio dos esportistas, né? O atleta de competição, né? Que a gente fala, que é o atleta de alto rendimento, né? Eu conversei com vários especialistas aí durante essa pandemia, sobre a pandemia, essa coisa toda, psicólogos, conversei com veterinários, né? E um dos setores que mais cresceu também nessa pandemia foi o setor de pet. Houve um crescimento exponencial, né? Não tenho dados aqui agora, mas algo em torno, porque de ciclismo, por exemplo, você tem aí até de 2019 para 2020 mais de 34% de crescimento no número de vendas. Aí, né? E aí fica aquela coisa, o que pode vir depois? Será que, né, essa pandemia vai passar? Ainda não, mas vai passar. Pelos especialistas, aí, alguns estudiosos alegam que há possibilidade sim de ter um abandono grande de animais, né, porque as pessoas vão voltar a trabalhar normal, sem o home office. Já está acontecendo isso. Já está acontecendo. Aí vem essa preocupação, né, com os animaizinhos, que evidentemente é incomparável, né, muito maior, não tem nada a ver com bicicleta, você deixa lá, depois você usa quando você quiser. Mas o animalzinho não, o animal precisa de todos os cuidados. Para vocês pensam nisso depois dessa pandemia também? Pode cair? Pode ter alguma diminuição, pelo menos, no uso? Ou quem passa a usar bicicleta fica apaixonado mesmo e não volta a ficar sem bicicleta? Com certeza, as pessoas que começaram a pedalar por conta dessa pandemia, claro que com o retorno das atividades esportivas, algumas delas vão retornar, né, para a sua prática esportiva de origem, né? Mas teremos também aqueles atletas que se adaptaram ao esporte, gostaram, vão praticar o esporte em paralelo também.
Mas o mais importante também nessa questão é o incentivo, porque quanto mais adultos participantes do ciclismo, mais incentivadores nós teremos para essa nova leva de ciclistas, que são as crianças. Então, quanto mais os pais ficarem adeptos ao ciclismo, mais eles incentivarão seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, seus afilhados. Então, isso é uma coisa que, para o futuro, a gente só vê crescimento com certeza, né? Hoje em dia, temos muitos adeptos ao ciclismo, mas, com certeza, nós vamos observar um crescimento exponencial nas datas comemorativas, como nós tivemos o Dia das Crianças, o Natal. Mais pessoas vão optar por presentear seus filhos e netos com uma bike, porque eles puderam experienciar a prática do esporte, o quão libertador é você estar pedalando ao ar livre, como a experiência de conhecer novos lugares. Nós temos clientes na loja que retornam o feedback para a gente justamente com essa informação, que Campos possui lugares lindos que eles desconheciam, né? E começaram a conhecer por causa do ciclismo. Começaram a pedalar em grupo, começaram aí a conhecer lugares que antes eles não conheciam, principalmente com relação ao contato com a natureza. Então, isso é importante. Percebendo mais as coisas. Isso aí que é igual eu com minha esposa, a gente pedalando também, né? Eu fazia, né? Não faço mais há 3 anos, esporte de competição, quero ciclismo de competição, então você passa pelos lugares e você não vê nada, né? Você só vê roda, você só vê velocidade, né? A tensão é muito grande. Então, começando a passear com ela, a gente começou a perceber mais as coisas, a natureza, os pássaros, né? Os animais. Então, realmente, assim, a gente começa a ter uma outra visão da natureza, né? A gente já tem uma visão excelente da natureza, mas a gente começa a ver realmente como é bela a natureza. E outra coisa também, né? Aquelas pessoas que começaram a pedalar, né? Agora, na pandemia, pessoal que não tinham aquela habilidade, que já pegaram uma certa habilidade, também não vão querer só a prática esportiva. Querem também usar como um veículo, né? Para o dia a dia. Né? Ainda mais o preço do nosso combustível, né? Subindo 3, 4 vezes por semana, é um absurdo, né? Então, cada vez mais a gente vai ter que usar a bike como alternativa, né, Christian? Com certeza, principalmente Campos, que a área central ela é bem concentrada, né? E é próximo de todos os bairros aí ao redor. Então, a utilização da bike para o trabalho é algo que já está sendo realizado por conta de aumento do combustível, aglomeração no transporte público. Então, isso tudo faz com que as pessoas optem pela bike. E já é uma realidade. E isso está sendo algo que está sendo muito bem recebido pela população. Com certeza. Eu tiro isso por mim. Eu percebo dentro da minha empresa que meus funcionários, 50% dos meus funcionários hoje já vão para o serviço de bicicleta. Antigamente eles iam de ônibus, outros iam a pé, outros iam de carro, e poucos iam de bicicleta. Hoje, a metade já está indo trabalhar de bicicleta. E satisfeitíssimo, né? Sem contar o trânsito. Atrapalha um pouco a chuva, às vezes tem que andar no Uberzinho, coisa e tal, mas todos os dias, quando pode, eles vão trabalhar de bicicleta. Sim. Pesquisando aqui sobre o uso de bicicleta no mundo, até para a gente conversar aqui hoje, eu vou falar alguns dados já. Só voltar aqui no Maurício, lembrei aqui que você falou do combustível, Afonso. Além da necessidade, a bicicleta é um veículo que conseguimos driblar o preço alto da gasolina desse governo. Maurício Batista posta aqui, de fato né? Gasolina R$8 quase o litro aí, não dá para brincar, né? Agora tem um outro, aí vem aquelas coisas todas que nós vamos falar no próximo bloco, que são as dificuldades, falta de manutenção aí nas ciclovias, nas ciclofaixas, vamos falar sobre isso já. E também tem um outro assunto que eu quero aproveitar vocês dois daqui a pouco, para a gente falar, que é as normas as leis de trânsito que são aplicadas também aos ciclistas. E muitos deles ou desconhecem ou simplesmente ignoram.
Mas não vamos falar disso daqui a pouco. Vocês falando de uso da bicicleta para o trabalho, para lazer, para esporte, estava pesquisando então aqui no mundo, eu perderia feio se fosse apostar, porque eu apostaria que China, Japão, aquela região asiática ali seria, né, o maior número de bicicletas por habitante, mas não é. E sim a Holanda. Na Holanda, cada 10 habitantes, 9 tem bicicleta. De cada 10 habitantes, 9 tem, ou seja, todo mundo tem uma bicicleta na Holanda. Sim. E aí é utilizada. É muito usada em todos os Países Baixos, a bicicleta é muito utilizada, com certeza. Característica também nossa aqui, também bem planície, né? Sim, planície. Campos já foi considerado, não sei hoje, mas há anos e anos atrás, como a cidade do Brasil com mais bicicletas. Era a cidade de Campos dos Goytacazes. Mas agora com a prática esportiva, essas coisas, Minas Gerais, um boom de bicicleta em Minas Gerais, é uma coisa, você vai para Minas, nas estradas são lotadas de ciclistas, né? A gente vê no asfalto, fora, né, as vias rurais, né? Então, Minas Gerais realmente está assim, muito avançado em termos de bicicleta, né? Sim, Christian, nesse nível aí de investimento que você falou que a Calil faz, ao ponto de ter uma marca e distribuir para toda a região, foi aproveitado esse momento de boom aí também, ou já havia esse plano? Não, sim, foi aproveitado com certeza. A pandemia foi novidade para muita gente, né? Nós fomos pegos de surpresa aí, e o início da pandemia foi um início muito perturbador, de muito susto, de muito medo, muitas restrições. Foi aquele início no qual o comércio teve que fechar suas portas. Então, no meio dessa confusão, nós tivemos que nos reinventar para a gente poder estar aproveitando justamente essa decolada aí do setor e do uso da bike. Mas nós conseguimos sim, no meio de tudo isso. A Calil hoje já nós sempre, né, fomos uma loja que tivemos um grande número de estoque. Não só estoque, como tipos de bicicletas diferentes tamanhos, diferente cor de bicicleta também, porque o ciclismo hoje tem a particularidade de que o mesmo modelo de bicicleta, ele é fabricado em diversos tamanhos, justamente para atender esses diversos públicos, com relação ao tamanho do ciclista. Então pega ali desde o ciclista que é mais baixinho ali até o altão. Então nós temos vários tamanhos de bike. A Calil sempre procura ter disponível para pronta entrega esses diversos modelos, bicicletas de diversas cores, porque nós sabemos da individualidade, nós sabemos também que as pessoas têm as suas preferências por cor também, né? Eu gosto mais do vermelho, eu gosto mais do azul, então a gente acaba tendo que ter a disponibilidade aí de todas essas características para atender os nossos clientes, e isso facilitou muito nesse período de pandemia para que a gente conseguisse atender a demanda que já era ali urgente, né? E também tempo para que a gente consiga reabastecer a loja e continuar atendendo os nossos clientes. E hoje em dia, com o aumento dessa questão do ciclismo, mais pessoas pedalando, nós temos bicicletas de diversos níveis, não só da linha adulto, mas também da linha infantil. Então, para aquele pai que quer fazer com que o seu filho pedale, né, junto com ele, esse pedal mais distante, nós temos bicicletas também com tecnologia bastante avançada, desde bicicletinha infantil mesmo, para criança ali de 5, 6 anos, né, bicicletas até com freio a disco para crianças de 5 a 6 anos, até os níveis adultos. É o contexto, né, do mercado, é o que você falou mais cedo, tendo aí o incentivo, né? Evidentemente que a gente sempre segue os pais da gente, né? É normal, é natural, né?
Agora, em Campos, por exemplo, é o que o Afonso falou, sempre foi uma cidade de muita bicicleta, muito. A gente sempre teve aqui, né, principalmente na hora do rush, que a gente vê, né, tanto pela manhã quanto à tarde, a gente vê muito trabalhador utilizando bicicleta. O que a gente não vê, né, em outras cidades, a gente vê aqui em Campos que são bicicletários. É isso aí que... Estacionamento para bicicleta. Inclusive, o Calil tem muitos bicicletários espalhados pela cidade. Sim. A gente não vê isso em outras cidades. Incrível. São características, né, de cada cidade. Agora, aí entra aquela perguntinhazinha básica que eu falei mais cedo, e é uma coisa muito complicada. As leis de trânsito, por exemplo, que são aplicadas muitas das vezes para os automóveis, né, também para os caminhões, é evidente, são aplicadas também para os ciclistas. Mão, contramão, isso é muito importante a gente falar aqui, e as pessoas se conscientizarem do uso do respeito a essas leis. Não sei se já aconteceu com vocês tentar atravessar um semáforo aí e uma faixa de pedestre, semáforo fechado, todo mundo tranquilo, entra para a faixa, quando começa, as bicicletas continuam passando. Ou seja, ela, se atropelar você, vai dar problema para o ciclista. O que falta em Campos para as pessoas entenderem melhor isso? Pode ser o Christian ou o Afonso? Eu acho, assim, ao meu modo de ver, depois o Christian dá a opinião dele, né, tem que haver mais, né, tem que haver, não só além da, né, é uma via de mão dupla, aquilo que a gente diz, né, tem que haver tanto respeito, não só por parte do ciclista, como também do motorista, né, e também informativos, né, informativo para a população, né, dizendo que o Código de Trânsito Brasileiro é o mesmo, é o código para veículos. Então, a bicicleta também é um veículo que tem que seguir as normas de trânsito brasileiro, né? O SESC Senat, se não me engano, estava em parceria com o SESC ou com uma outra instituição, eles estavam formando cursos, né, justamente para isso aí, para os motoristas e os ciclistas poderem se integrar. E às vezes a gente vê também aí nas redes sociais, né, a polícia rodoviária colocando o ciclista no volante do caminhão e o caminhoneiro na bicicleta ao lado do caminhão e mostrando para o ciclista, para ele olhar para ver se ele percebe, se ele vê em algum momento o caminhoneiro que virou ciclista ao lado do caminhão e no ponto cego também. Então, para mostrar que tem que um tomar conta do outro, né? E a lei, né, exige que o mais forte tome conta do mais fraco. Esse aí que é uma grande desproporção também para o motorista. Quando causa um acidente, né, normalmente ele é responsabilizado porque existe uma lei que tem que ficar a 1,5 metros de distância do ciclista. Então, há um embate, né, um impasse muito grande juridicamente para essas leis. Mas precisa, sim, ter mais de curso, né? Conscientizar mais a população, né? Informativos, para poder a população poder saber, né, como proceder no trânsito. E além do mais, né, eu acredito que, além da informação, eu acredito que a estrutura também é algo muito importante. Sim, até mesmo, eu acredito que a cidade ela precisa se preparar mais para receber os ciclistas, né? A cidade no mundo todo. Porque com o aumento do número de ciclistas, eu acho que a cidade ela precisa se adaptar a isso. Então, nós sabemos que a preferência é que o ciclista utilize as ciclovias, as ciclofaixas, os acostamentos, mas como utilizar essas vias se não possuímos, né? Como que vai estar utilizando os acostamentos aí se algumas pistas não possuem acostamento, né? Como que o ciclista vai transitar de um bairro para o outro?
se não tem uma ciclovia, não tem uma ciclofaixa, porque ali é justamente o local onde vai determinar onde as bicicletas precisam ser utilizadas e onde os pedestres vão estar utilizando, né? E quando não há, realmente há uma mistura com relação a isso daí, e o cuidado que o Afonso falou é realmente muito importante, dos ciclistas com os pedestres, dos motoristas com os ciclistas, e a utilização das vias nesses 3 grupos, elas acabam acontecendo, e a probabilidade de um acidente também ela acaba sendo maior, porque nós estamos falando aí de 3 situações que possuem velocidades diferentes, resistência de material diferente, se a gente for comparar o corpo físico com o corpo de uma bicicleta e o corpo de um carro, por exemplo. Então, são 3 níveis completamente diferentes, e que a colisão entre eles é algo realmente muito preocupante. Então, é necessário uma atenção com relação à estrutura da cidade para poder estar auxiliando as pessoas na prática do esporte ou no uso da bike no dia a dia mesmo. Como até o Cláudio Nogueira comentou mais cedo, a estrutura de campos, né, nós podemos observar que falta muita coisa a se fazer ainda, né? Isso sim. É 28 de março, né, Cláudio? Sim, não, e nós vamos falar, vamos entrar nesse assunto aí no próximo bloco, sim, que são os locais, os poucos locais existentes e que, evidentemente, precisam de ser conservados e não estão sendo. As ciclofaixas, por exemplo, praticamente estão todas apagadas. Mas a minha pergunta, e aí eu vou deixar uma conexão uma pegada aqui para o próximo bloco, é a seguinte: o que acontece com o ciclista sobre o que o Afonso falou, o Código de Trânsito Brasileiro? O ciclista não tem conhecimento dessa lei, ou ele não cumpre a lei mesmo tendo conhecimento? Porque se o semáforo está fechado, o ciclista também não pode passar, porque ele não é porque ele não tem placa, porque ele não vai ser multado. É porque ninguém pode passar. Aí você entendeu como? Eu quero só que vocês comentem sobre isso, porque tem gente que não entende, e não entende mesmo, ao ponto de zangar com você e quase atropelar. Mas eu quero que vocês comentem sobre isso no próximo bloco. E de fato, porque o que vocês comentaram não tem nada de errado, está perfeito, é isso mesmo. O carro tem que dar prioridade ao ciclista, acabou, é fato, tem que manter distância, vocês estão corretíssimos, mas eu quero que vocês comentem, e aí sim que a gente comece a tomar também aí, quem sabe, através do programa, justamente não só para orientar o ciclista, mas como também para que as nossas autoridades possam tomar uma atitude, né? Então a gente fala sobre isso daqui a pouco no próximo bloco. Tem perguntas aqui também no grupo, tem opiniões aqui, interessante também aqui, o Luiz Mauro Macabu coloca aqui, não tem ciclovias nas principais avenidas. Um exemplo, na Avenida Nilo Peçanha. Importante, aliás. Onde eu moro, aqui na minha avenida. Então, vamos fazer desse programa aí uma voz do ciclista para que as autoridades também possam tomar as decisões corretas aí. São 8h03 em Campos. Nós conversamos ao vivo aqui, estamos conversando com o Christian Guimarães, do departamento de marketing, da Calil Sport Bike, que é apoiadora, que é patrocinadora aí da prova ciclística de São Salvador, que nós vamos falar mais tarde um pouquinho, e o Afonso Celso, que é o organizador dessa corrida de São Salvador, que depois de 2 anos, né, o Afonso, volta a ter aí depois de 2 anos praticamente, volta a ter aí a sua etapa cumprida no calendário, e é uma das mais tradicionais do Brasil. Nós voltamos em instantes. O oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, e Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano.